Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e é claro, temos muitas notícias no vídeo de hoje, vamos falar aí sobre Matías Galarza, realmente o paraguaio vem chamando muito a atenção do futebol europeu e foi confirmado aí hoje pela parte da manhã pelo jogador aí do elenco Cruz Maltino, que ele poderá estar de saída aí nessa próxima janela do futebol europeu. Vamos falar sobre isso sem dúvida nenhuma, né? Realmente é um atleta de muita qualidade e sem dúvida também chama muito a atenção aí desses grandes clubes da Europa. Além disso, falar também sobre Rede Globo. A Rede Globo que vai transmitir amanhã para grande parte do Brasil Vasco e Ponte Preta, um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro e quem diria, né, que a Globo realmente num domingo, 4 horas da tarde, iria transmitir um jogo da segunda divisão do Brasileiro e deixar de lado ali um jogo que vai acontecer também na mesma data entre Fluminense e Cuiabá pela Série A, ou seja, atualmente as coisas mudaram, o jogo mudou e é a Globo que depende mais do Vasco do que o Vasco da própria Globo. E é claro, muitas outras novidades, vamos falar no vídeo de hoje, reforços confirmados aí para essa partida contra a Ponte Preta, uma partida importantíssima. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, e trazer aqui todas as novidades para você, eu quero, é claro, dar as boas-vindas a você aí que está chegando no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu vou pedir aqui apenas a sua inscrição, que é importantíssima para que a nossa família venha crescer cada vez mais. Então você que está chegando aqui pela primeira vez ou até mesmo você que já assiste os nossos vídeos diariamente e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. É importantíssimo que você se inscreva e ajude a nossa meta de chegar aos 40 mil inscritos. E além disso, deixe o seu like, o seu comentário com relação ao que você acha aí sobre essa venda do Matías Galarza. Vai fazer falta, não vai? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e antes de falar sobre Galarza, sobre Rede Globo, eu quero falar aqui rapidamente sobre o jogo de amanhã contra a equipe da Ponte Preta, um jogo importantíssimo, como eu venho falando nos meus últimos vídeos, um jogo realmente que vale muito mais do que apenas 3 pontos para o Vasco da Gama, é um jogo definitivamente de reafirmação. O Vasco nesses últimos jogos, nessas últimas partidas, realmente caiu muito de produção, até mesmo por conta de alguns desfalques que o Vasco vinha tendo dentro do seu elenco e por conta disso a comissão técnica atual do Gigante da Colina, Marcelo Cabo e até mesmo a diretoria leva muito a sério esse jogo contra a equipe da Ponte Preta porque é necessário uma vitória nesse jogo de amanhã, porém não apenas uma vitória simples, uma vitória normal, mas sim uma vitória que dê convicção ao seu torcedor que vai ser uma Série B tranquila, iremos ter um acesso tranquilo e conseguiremos estar aí na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, porque definitivamente com essas últimas atuações do Vasco contra o Boa Vista, contra o Confiança e aqueles jogos ali das finais da Taça Rio contra o Botafogo, colocaram muito em dúvida se o Vasco estará na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, se realmente como será essa segunda divisão aí durante essa temporada. Então esperamos que o Vasco venha focado, que o elenco esteja realmente muito focado também nessa vitória e que possa não somente garantir os 3 pontos, mas garantir uma vitória tranquila, segura e dar felicidade aí ao torcedor vascaíno nessa tarde de domingo. E o Vasco tem reforços aí importantes para essa partida. Hoje na parte da tarde foi confirmado que Marquinhos Gabriel e o Michel estão relacionados para essa partida contra a Ponte Preta. O Michel que foi regularizado nessa segunda-feira na parte da tarde, ou seja, desde o início da semana já estava regularizado para estrear ali com a camisa do Gigante da Colina e o Marquinhos Gabriel só teve essa certeza se iria ou não viajar com o elenco para Campinas nessa tarde de sábado e após ali a reavaliação física que aconteceu no CT do Almirante, obteve a certeza que ele estará à disposição do treinador Marcelo Cabo, um jogador que vem sendo importantíssimo aí para o Vasco durante esse início de temporada e infelizmente alguns jogadores não poderão atuar. Sendo eles o MT e o Leandro Castan, os dois jogadores também passaram ali por uma reavaliação médica e não puderam ali estar liberados pelo departamento médico do Gigante da Colina, estão com recondicionamento físico ainda muito abaixo do esperado e não poderão estar reforçando a equipe do Vasco da Gama. E o Zeca também passou por uma reavaliação física, está totalmente liberado aí para jogar contra a equipe da Ponte Preta, um Vasco muito focado. Eles pegaram um ônibus aí pela parte da manhã em direção a Campinas
Campinas para enfrentar a Ponte Preta, um jogo importantíssimo pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco que inicia agora uma maratona de jogos, vão ser 8 jogos, aliás, em 23 dias, então realmente o Vasco tem que estar muito focado, uma base aí média de um jogo a cada 3 dias, importantíssimo aí esse ano, essa temporada para o nosso Gigante da Colina para retornar à elite do futebol brasileiro. E agora vamos trazer aí as novidades sobre Matias Galarza, né, rapaziada? O Galarza, um jogador que surgiu aí nesse início de temporada no Gigante da Colina, ele já vinha se destacando muito, né, no Sub-20 do Vasco da Gama, conquistando ali a Copa do Brasil, a Supercopa, sendo um grande volante ali daquela equipe, né, que realmente encantou, acredito que torcedores vascaínos, com até mesmo o título inédito da Copa do Brasil. E o Galarza subiu muito bem para a equipe profissional, teve o seu destaque e garantiu a vaga, né, sem dúvida nenhuma, de titular absoluto ali do meio-campo do Gigante da Colina, pela sua qualidade, sua pegada. Realmente um jogador que vinha sendo importante para essa equipe do Marcelo Cabo. É um jogador, inclusive, muito jovem. O Vasco que tinha o atleta apenas por empréstimo, obteve ali os direitos de compra, né? Fez a opção de compra totalmente do Matias Galarza. Agora o Matias Galarza é um atleta do Gigante da Colina, ele que era do Olímpia, agora virou mais um jogador do Vasco para esse restante de temporada. E o Galarza, sem dúvida nenhuma, chama muito a atenção do futebol europeu. Inclusive, esse foi um dos grandes motivos para o Vasco exercer os direitos de compra do atleta, pois, segundo notícias vindas do próprio Olímpia, já houveram sondagens ali de alguns grandes clubes da Europa pela compra ali do atleta. Agora, ele é um jogador do Vasco, caso um clube queira contratá-lo, tem que fazer negócios com o Vasco e não mais com o Olímpia, e sem dúvida nenhuma é um atleta que vale muito dinheiro. Acredito que a venda do Matias Galarza estaria hoje em dia na casa ali dos 10 a 15 milhões de euros, algo em torno de 60 a 70 milhões de reais. E isso pode estar acontecendo o mais rápido possível, e o que o torcedor vascaíno menos quer, né? Porque a gente sabe muito bem que o Galarza é um meio-campo de muita qualidade, vai fazer muita falta aí caso venha a ser vendido. Isso foi inclusive confirmado pelo próprio Germancano, um companheiro, amigo do Matias Galarza. Ele mesmo considera ser o pai do Galarza aqui no Rio de Janeiro, já que os dois são dois atletas sul-americanos, falam a mesma língua, então realmente tem uma conexão muito grande fora das 4 linhas. E o Galarza, né, falou sobre o Cano em uma entrevista que concedeu aí à ESPN. Ele falou que crê que o Cano é o pai dele aqui no Brasil, que tem toda a experiência, já jogou em outros países, né, sem ser aqui no Brasil. É uma pessoa muito boa e que ajuda sempre abrindo ali as portas da sua própria casa e sempre aconselhando nos passos que deve dar dentro do futebol. Ou seja, definitivamente é uma amizade muito grande, um vínculo muito forte que foi criado aí entre o Matias Galarza e o Germancano. E o Cano falou sobre isso, falou sobre o atleta e confirmou que logo logo ele vai estar de saída do Gigante da Colina. Ele confirmou que inclusive o próprio Matias Galarza dá muito trabalho a ele, dá mais trabalho do que seu próprio filho ali de apenas 3 anos, e diz que fora de campo ele dá trabalho, mas por incrível que pareça, dentro de campo ele é um grande atleta, é um monstro, está jogando muita bola e acredita que vai ficar muito pouco tempo jogando dentro do Vasco da Gama. Ou seja, os torcedores sabem muito bem disso, e agora um próprio amigo ali pessoal do Matias Galarza confirmou que logo logo o Paraguai estará de saída do Vasco da Gama. Então o Vasco tem que aproveitar muito o jogador, é um atleta muito bom, isso está sendo confirmado agora até mesmo pelos jogadores que estão ao seu lado, pois realmente demonstra muita qualidade. E o Marcelo Cabo tem que usar o Matias Galarza, não pode acontecer como aconteceu aí nessa última terça-feira contra a equipe do Boa Vista, que o Marcelo Cabo colocou o Galarza no banco e deixou o Andrei titular. Realmente tem algumas coisas que não tem muito sentido, não tem muita lógica. Esperamos que o Vasco possa utilizar o melhor que tiver do Matias Galarza no período que ele ainda estiver vestindo a camisa do Gigante da Colina. Sem dúvidas, um craque que estará logo logo saindo do Vasco da Gama, como infelizmente acontece nos nossos últimos anos por conta aí, né, desse problema financeiro que o Vasco vem vivendo. Mas vamos seguir, né, rapaziada? E para encerrar o vídeo, falar agora sobre Rede Globo, né? A gente sabe muito bem o que vem passando aí nesses últimos tempos com essa mídia tradicional brasileira, e principalmente quando se fala dessa emissora. E amanhã teremos Vasco e Ponte Preta pela
às 4 horas da tarde, né, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e acredito que nenhum torcedor vascaíno, nem que tivesse mais lúcido possível, iria imaginar que iria ter um jogo às 4 horas da tarde do domingo, no horário nobre da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, sendo que no mesmo dia estará rolando Fluminense e Cuiabá. Um jogo, é claro, contra um adversário menor, mas é um jogo que se trata da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Porém, a mesma emissora, né, resolveu passar Vasco e Ponte Preta, um jogo da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E é nesse momento que realmente a gente vê que o Vasco é muito grande, o Vasco tem uma torcida gigantesca e o Vasco não deveria, que nem ficou nesses últimos anos, dependendo dessa certa emissora. Muito pelo contrário, essa emissora, assim como vai acontecer amanhã, que tem que depender do Vasco da Gama. O Vasco é muito grande, o Vasco tem uma torcida imensa e o Vasco dá muito dinheiro aí para essas grandes mídias, né, tradicionais, porque definitivamente é muita doideira passar um jogo da segunda divisão do Campeonato Brasileiro às 4 horas da tarde do domingo, num horário nobre. O jogo vai passar aí tanto na Rede Globo quanto no Sport TV e também no Premier. E o próprio Vitor Roma, né, marketing aí, o VP de marketing do Vasco da Gama, falou que quando se fala de TV aberta não se fala de criar novo horário para a Série B, se fala de inserir o Vasco no horário nobre da Série A, nos horários já existentes. Isso demonstra claramente a força do clube. E é definitivamente isso que está acontecendo, né? A gente sabe muito bem o que acontecia nessas últimas edições aí da Série B. O Vasco jogava terça, sábado, sexta e agora as histórias mudaram. O Vasco está jogando no mesmo horário que os times da Série A estarão jogando, porque isso é Vasco, isso é uma grandeza muito grande e hoje em dia as coisas mudaram. É claro, o Vasco necessita de dinheiro, mas essa certa emissora, né, depende muito mais do Gigante da Colina do que o próprio Gigante da Colina depende dessa emissora. Então, definitivamente, o Vasco realmente demonstrando a sua grandeza, esperamos que possa retornar a ser o gigante que esperamos e também fazer com que dentro de campo, amanhã às 4 horas, venha a ser recompensado de mostrar aí a todo esse Brasil que realmente o Vasco é o Vasco e pode estar jogando a Série B, a Série A, mas joga com alto nível de futebol. É claro, está muito longe do que o torcedor vascaíno espera, mas esperamos que possa dar uma pequena alegria aí nessa partida de amanhã contra a equipe da Ponte Preta. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família também possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, um ótimo sábado e amanhã, pela parte da manhã, estaremos aqui, é claro, trazendo mais notícias do nosso Gigante da Colina e falando sobre esse jogo contra a equipe da Ponte Preta. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!